Fala pessoal, aqui é o Andrés Alonso e sejam bem-vindos ao Debug Hunter, um canal em que eu ensino jovens a ganhar hackeando empresas em programas de bug bounty. Quando você está começando no hacking, um dos temas que mais confundem os iniciantes é como que eu monto um computador focado para hackear. Eu devo focar no notebook, num PC gamer, qual placa de vídeo que eu escolho, se é bom focar no processador, qual tipo de processador. E nesse vídeo eu vou responder todas as suas dúvidas. E eu vou te ajudar a montar o seu computador ideal para o seu ambiente de hacking. Tá, primeiramente vamos falar as diferenças de um notebook para um PC e também os prós e contras de cada um. E depois vamos analisar quais componentes que você deve focar para montar o seu computador. Então bora lá, desktop versus notebook. Isso é um tópico que é muito discutido entre os grupos hackers. Alguns preferem PC porque é mais barato e também esquenta menos, mas outros preferem notebook por serem mais portáteis e dá para levar para qualquer lugar. E esses são alguns prós que vocês têm em cada um deles, mas agora vamos analisar os contras. Qual o problema de cada um deles? Começando pelo desktop, um dos problemas é meio óbvio, que é a falta de mobilidade, então você não vai conseguir mover o seu desktop para outro lugar, para, sei lá, trabalhar em uma cafeteria, para poder hackear em uma cafeteria. E como normalmente os PCs e desktops eles são muito mais potentes que os notebooks, eles vão consumir muito mais energia. Além de ter que montar tudo, comprar o monitor, comprar o teclado, o mouse, conectar tudo e fazer o seu setup. E agora passando para os notebooks. Primeiramente, se você for comparar lado a lado as mesmas configurações, eles são muito mais caros que os desktops, mas a gente pode levar em consideração que eles já vêm com teclado, já vêm com monitor e várias outras coisas embutidas. Então, se você for escolher a mesma faixa de preço, provavelmente o notebook ele vai ser menos potente que o desktop. Até por questão do tamanho dos componentes e aquecimento de tudo. E até por isso que você deve ver aqueles notebooks gamers que realmente são comparados a desktops, tendo aquela carcaça gigantesca e pesando, sei lá, 220 quilos. E normalmente eles são muito mais caros. Mas antes de passar para os componentes em si, eu queria citar algumas ressalvas aqui. Porque eu dei esse exemplo do notebook gamer, que se você for comparar um PC gamer com um notebook, o notebook gamer ele vai ser muito mais caro e também vai pesar muitos mais quilos. Mas pro hacking é diferente. Porque o hacking, na minha opinião, não é só a potência que vale. Uma das coisas principais que diferencia alguns computadores de jogos para computadores de hacking de trabalho é que os computadores de jogos eles são muito mais focados na placa de vídeo, no processamento gráfico. Mas no hacking você não tem tanto processamento gráfico. Você é mais focado no multitasking, em abrir vários programas, abrir vários aplicativos. E isso está muito mais ligado normalmente com o processador e a memória RAM, que vai ser o foco que a gente vai ter na hora de escolher um computador. Então eu diria que notebooks gamers não seria a melhor escolha para hacking. E é até por isso que muita gente usa os MacBooks para poder hackear. Porque eles definitivamente não são notebooks para jogar. Se você tentar rodar qualquer coisa neles, eles vão rodar 10 FPS. Mas eles são extremamente focados no multitasking, no trabalho. Então ele é o preferidinho da galera do Bug Bounty. Eu até tenho o MacBook Air de 2020 e eu diria que ele dá bastante conta de todas as tarefas de hacking que eu quero fazer nele. Então todas as ferramentas, Nmap, tudo que eu preciso ele consegue rodar. Mesmo tendo só um i3 de 2 núcleos e 8 GB de memória RAM. Porque normalmente o meu foco no hacking vai ser em abrir várias abas, abrir meus programas. Eu não vou ter tanto aquele processamento gráfico de rodar um jogo. E contando com isso, bora se aprofundar um pouquinho mais nos componentes. Como eu disse, o foco do seu computador vai ser no processador e também na memória RAM. E se eu fosse explicar eles em duas coisas simples, seria que o processador ele é focado na velocidade e a memória RAM ela é focada na quantidade. Então se você fosse pensar na hora de executar uma ferramenta, quanto melhor o processador, mais rápido ela vai rodar. Mas quanto maior a memória RAM, mais ferramentas você consegue rodar. Então isso é um conceito muito legal de se ter em mente na hora de calcular isso. Mas a gente tem que ter um balanceamento entre os dois. Porque não adianta você ter o melhor processador do mundo e quase nem ter memória RAM. Porque o seu PC meio que ele não vai aguentar direito. E eles precisam trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, se você pegar um i7, que é um dos melhores processadores que tem, e usar 4 GB de memória RAM, o seu computador ele não vai ficar muito bom.
Da mesma forma que se você usar um processador dual-core, um Pentium, com 16, 32 GB de memória RAM, não vai fazer muita diferença esse tanto de memória. Mas se eu fosse dar algumas configurações mínimas para você montar o computador, eu diria que um i3 e 8 GB de memória RAM já é o suficiente para você conseguir rodar a maioria das ferramentas e ter um bom trabalho e desempenho no hacking. Então o i3 ele daria conta de executar as ferramentas, executar todos aqueles processamentos, e as 8 GB de memória RAM daria conta de você abrir várias abas no Google para poder pesquisar as coisas de hacking. Mas se eu fosse dar algumas recomendações de upgrade, eu recomendaria você trocar um i3 para um i5, então um i5 com 8 GB de memória RAM, ou até um i7 com 8 GB de memória RAM. Essas seriam algumas das configurações que eu aconselharia. E agora, para finalizar, as placas de vídeo. Normalmente a maioria dos computadores e notebooks focados para trabalho, eles vão ter a placa de vídeo já integrada com o processador. Então caso você não veja nenhuma configuração de placa de vídeo na hora de comprar um computador, é que ela já vem junto com o processador. Mas caso esse computador ele seja para alguma edição de vídeo, alguma coisa mais gráfica, eles realmente vão ter uma placa de vídeo melhor, talvez uma GTX, alguma placa de vídeo que seja para processamento gráfico. Mas para hacking, as placas de vídeo integradas elas já dão conta. Então é por isso que eu aconselhei você dar um upgrade no processador. Porque você mantendo a memória RAM e dando um upgrade no processador, você já upgrada o processamento e também a placa de vídeo, já que ela vai estar integrada. Então até no meu próprio computador, na hora de montar ele, eu foquei mais na memória RAM e no processador. Então ele tem um i7 de 10ª geração e 32 GB de RAM. Mas já a placa de vídeo dele é uma GTX 1060, que não é tão boa comparado aos 32 GB de RAM. Mas como o meu foco é abrir abas no Google, abrir ferramentas, abrir um monte de coisa, eu tive essa escolha de focar o meu investimento na memória RAM e no processamento. Então essas são algumas dicas que eu daria na hora de você montar o computador. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa as configurações do seu computador aqui na descrição, que eu posso até dar algumas dicas e o pessoal pode dar algumas dicas pra você do que você pode fazer upgrade ou do que você pode investir. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aí no canal e falou, até o próximo vídeo.